Olá, estamos aqui hoje com mais um Alô Educação, com as pessoas maravilhosas que eu conheci desde a minha infância e tenho uma trajetória e um conhecimento para passar para vocês, uma experiência que vai ser de grande valia para pais que estão passando por dificuldades com os filhos com relação à aprendizagem. Vamos hoje entrevistar a Heloísa e o Rafael, para que eles possam contar a trajetória de vidas dele de sucesso. E eu tenho certeza que vocês que estão passando por algum problema na área da aprendizagem, vocês vão ver que tem uma luz no fim do túnel. Acredite. Para o próximo bloco, te espero para mais esse bate-papo. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Retornamos com mais um Alô Educação. Estamos aqui hoje com a Heloísa e o Rafael para um bate-papo. Um bate-papo que eu acho que vai ser super agradável, porque eu vejo, Heloísa, que a gente tem a gente que trabalha na área da educação, a gente vê a angústia dos pais com relação ao sucesso dos filhos, o que os nossos filhos vão se tornar no futuro, quais são as dificuldades que eles vão passar. E quando essa dificuldade ela é real, ela é agora, na infância, a gente vai pensar: "Meu Deus, meu filho no futuro, o que que ele pode ser? Que ele está tendo uma dificuldade hoje". E hoje eu estou com o Rafael. Ele estudou na minha escola, conheço ele desde quando nasceu, né, Rafael? Tudo bem, Rafael? Bem, Um prazer você prazer. aqui, Rafael. De coração, gratidão por ter aceito o meu convite. Como eu disse, o Rafael apresentou algumas dificuldades de aprendizagem, onde era tudo muito novo, né. Hoje você está com 21 anos, né, Rafael? 21 anos, pensa, você entrou na escola, geralmente a alfabetização é com 6, 7 anos. A criança demora a ser alfabetizada, demora a aprender e a gente fala: "Pronto, e agora? O que que é isso? Para onde que eu vou? Qual profissional me ajuda?". E antes, eu falo há 15 anos atrás, não tinha o estudo que tem hoje. Nós hoje temos um vasto profissionais para nos ajudar, mas há 15 anos atrás não tinha. Era tudo muito incerto, uma incerteza tomava conta. E essa incerteza tomava conta do coração da Heloísa: "O que que meu filho vai conseguir no futuro?". E eu vou contar para vocês. Hoje ele faz letras e alemão, né, Rafael? Está na faculdade fazendo letras e alemão. E é linda a história, porque eu lembro, Heloísa, quando ele passou, no vestibular, foi vestibular, né, Rafael? Vestibular, não foi Enem? A Heloísa se matriculou na universidade junto com ele. Eu achei linda essa história, eu falei: "Gente, essa história tem que ser contada, tem que servir de exemplo para vocês, pais, que estão passando por essa angústia, saber que tem uma trajetória, que essa trajetória pode ter sucesso". Heloísa, me conta, como foi a sua trajetória nesse período de descoberta das dificuldades de aprendizagem? Como foi a sua aceitação? Pode contar todas as suas angústias e o sucesso hoje, né, graças a Deus. Eh, Quando a gente descobriu que o Rafael tinha transtorno do espectro autista, foi uma surpresa. Primeiro veio a negação, né, a gente não aceitava, achava que estava tudo normal, achava que a psiquiatra, que o psicólogo e que o neuro também, não estava acertando o que ele tinha, né, Que era só uma fase que era só ia uma passar. fase que ia passar. Aham. Mas com o tempo e a gente foi pesquisando e a gente começou a notar as características mesmo, e aí começa a fase de aceitação e a preocupação, né. Porque sempre tem aquela preocupação: o "Que que vai ser meu filho quando ele crescer e quando não tiver mais a gente?", né. Ele vai poder levar uma vida normal? Como que vai ser, né?
Então, a gente fica muito preocupado, né, fica preocupado, não sabe, não tinha muita informação também. Eh, Existia já criança com espectro autista, mas a gente não fazia parte do nosso mundo, então a gente não sabia como que ela ia desenvolver, né. E cada pessoa que tem o espectro é de um jeito. Então tem uns que têm dificuldade de aprendizagem, tem outros que têm dificuldade maior de se relacionar, né. Todos eles têm, mas tem uns que têm dificuldades maiores. Então, eu tive que buscar ajuda profissional, uma equipe, né, de psicólogo, de fonoaudiólogo, de neuro. Tive que entrar com um professor particular também, para dar um apoio para ele aprender, né, para ele se Hum. alfabetizar. Então, desde o início, quando não tinha apoio profissional, estava em casa e a mãe também tem que se virar, né, tem que dar o apoio para o filho. Foi Tanto emocional como na educação, ensinar isso. tarefa ali no dia a Do dia, dia a né, uma dia rotina. e aprender uma forma que ele aprenda. É passar o conteúdo de um jeito que a criança vai aprender, que ela vai, absorver aquele conteúdo. Muitas vezes, né, vem o material didático da escola, não é adaptado. Não, e nem se Então falava em PEI, não, não né. existia. Hoje tem o PEI é novo, foi Isso, lançado não acho que o ano existia. passado, Pois né, não é, existia programa e há de 21 anos individualizado. atrás não tinha nada. 15 anos atrás, É. pense, né, o que que é. Então, assim, a gente tem que aprender e ver quais são as limitações e o que que eu posso fazer para Pra ajudar. ajudar meu filho a desenvolver. Então foi essa luta desde o início, desde a alfabetização e agora na faculdade também eu entrei junto. Eu procurei faculdades que procurei para ver se tinha algum apoio. A gente chegou a vir em uma faculdade que ele passou também para inteligência artificial. Gente E do céu. ele fez vestibular, ele passou, mas eu fui na universidade, levei os laudos, e aí eles falaram que não tinha apoio, né, que só tinha eles me falaram que ele tinha acessibilidade, mas o Rafael ele não Não precisa de precisa. acessibilidade, ele precisa de equidade, Aham. né, então, a gente preferiu nem entrar nessa faculdade, porque Não não fazia tinha, sentido faz para ele. sentido. E aí eu eu entrei na universidade com ele, online, para letras em inglês. Falei: "Eu vou ficar junto e eu vou ser o apoio", né, Então você entrou na faculdade junto com ele, junto fazendo as com aulas ele, juntos, junto com ele. então o apoio foi não foi só na época da alfabetização, foi na faculdade, mas hoje ele já está sozinho, como que Não, nós estamos juntos na junto faculdade, nós vamos também, formar que junto. legal. Gente, e a Heloísa já é formada, Já sou gente. formada, eu sou engenheira de alimentos, Aham. mas agora ele escolheu o curso e eu vou fazer o curso junto com ele Já e está virar esse fazendo. apoio. Já tem o quê, Isso. 2 anos, Rafael, que você está Já, fazendo? já 2 2 anos, letras em inglês. já acho que eu tô fazendo 3. Vai fazer 3 anos. 3 anos já. Gente, que história. É o que eu tô falando, tem sucesso, são dicas imprescindíveis para que a gente não possa desistir. Para você, pais que estão tendo um filho hoje, um diagnóstico do seu filho com dificuldades, pense: "Eu vou junto, eu estou junto", o importante é não desistir. Rafael, que dicas que você dá para as crianças hoje? Não sei, eu falo crianças, porque como eu sou nova. Ai, ai, para as pessoas que estão passando, que estão nessa descoberta de alguma dificuldade de aprendizagem, de ser autista, de ter uma dislexia, de ter um TDAH, que dicas que você dá, Rafael, para que elas possam chegar na universidade? O que você fez? O seu as suas dicas, sua mãe falou a dela agora, eu quero saber as suas. Como foi para você chegar aonde você chegou e onde você está hoje? É, a dica que eu dou é que eles encontram, tipo uma forma de diversão primeiro. Aí eu comecei com, tipo, por exemplo, eu comecei com videogame, né. Aí eu as coisas que eu mais gosto é história, sabe. Eu não quis fazer uma faculdade de história, mas aí eu tenho uma semelhança aí. Aí eu, tipo, eu comecei a jogar jogo de Segunda Guerra, entendeu.
Aí eu comecei a gostar, eu ficava mais, eh, ma Focado ne focado. Aí, tipo, eu recomendo começar por uma diversão, começar uma coisa que ela gosta, assim, Então depois a primeira você dica é descobrir o que você gosta, uhum, né, você gostava de videogame, uhum, então você pegava os jogos para você ter um aprendizado em sim. cima daqueles jogos, É, eu descobri tipo da Segunda Guerra, isso, você descobria os jogos da Segunda Guerra e com isso você aprendia os conteúdos da Segunda Guerra. sim. Que legal. E como foi, Rafael, que você viu, fala: "Bom, eu tenho dificuldade nisso", e aí você falava: "Eu preciso me dedicar mais a esse conteúdo", era assim? Sim. Ah. Aí eu como eu gostava, né, aí eu foi mais fácil, sabe. Por isso Uhum. que eu falei tem que encontrar uma diversão, sei lá, se tiver, aí vai vai da pessoa, entendeu. Do jeito que ela aprende, sei lá. O meu foi dessa forma. Com você, você foi descobrindo o que você gosta para É. fazer como diversão, não Uhum, como obrigação. uhum, Olha só. Então o primeiro momento é um autoconhecimento, né, Rafael? uhum, Você se conhecer, saber do que você gosta, saber do que você tem aptidão, você tem habilidades, tipo, você tinha habilidades com videogame e, no entanto, que passou para a inteligência artificial, né, olha só que inteligência, se fosse eu não daria conta, né. Primeiro que a minha geração nem videogame eu tinha quando criança, então, a gente já começa por aí que não ia dar certo, mas aí você teve esse autoconhecimento e saber do que você gosta, quais eram as suas habilidades, e aí você pegava como diversão e não como uhum. obrigação. E como foi para escolher o curso, letras em inglês? Primeiro tinha eu queria fazer alemão, né. É porque eu comecei a gostar da língua alemã aí tem muita coisa lá, muita coisa. Aí eu vi que era muito difícil, aí eu não gostei mais, aí eu mudei pra inglês, aí eu agora faço letras em inglês. Legal. É porque ele gostava muito de história, Segunda Guerra Mundial, Aham. né, Primeira Guerra, Segunda Guerra, teve uma época que ele se interessou muito também por Chernobyl, pelo Hum. acidente radiológico que teve lá, né, então ele gostava muito e ainda gosta de história, ele pesquisa, vai atrás, descobre muita Uhum. coisa que não, né, não Então aprende você na foi para a área escola. de humanas, né? E sua mãe é área de engenharia, pensa, matemática e humanas ali, a Heloísa tendo que fazer novamente letras, tem nada a ver com engenharia, está se descobrindo também agora uma nova área, daqui a pouco vai ser professora, gente. Vai estar na área da educação aí para nos ajudar a auxiliar essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Porque, Heloísa, quando a gente passa por uma dificuldade, eu falo que a gente fica PhD em naquela dificuldade que a gente passa, né, e a gente pode auxiliar as outras pessoas Fica nisso. mesmo, a gente começa a perceber, né, a ter uma sensibilidade maior, Uhum. né, de analisar e de ver, né, as outras pessoas também. Isso. E eu vejo que quando a gente passa por uma dificuldade, igualzinho você falou, a gente fica sensível, né, a gente Fica, quer ajudar as quer outras ajudar. pessoas, então isso é importante. Vou deixar para o próximo bloco, quais as dicas imprescindíveis, Heloísa, que você deixaria para as famílias para que não desista, como eu falei, é uma questão de não desistir, mas que quais os profissionais que você acha que são imprescindíveis para ajudar o Rafael hoje, né? O Rafael deve fazer terapia até hoje, né, ele Faz, faz. faz. Então, quais os profissionais falar: "Não, gente, eu passei por tantos, mas esse que foi o certo, no meu caso deu certo isso", porque a gente fica até perdido, né, É, Luísa? é muita informação, né. Justamente, mas um caminho mais certo para que os pais não se sintam tão perdidos, eu queria que você desse essas dicas no próximo bloco. Te aguardo, até lá. Vamos agradar agora os nossos colaboradores. Até mais. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. E agora, mais de 80 novas obras se espalham pelo estado, com investimento de 2,6 bilhões só em 2025. Pavimentação da GO 460, entre São Patrício e Diolândia. E da GO 108, que liga Guarani de Goiás ao Parque Terra Ronca. Asfalto novo na GO 110, de Iaciara ao distrito de Estiva. E na GO
GO 309, de Cristalina até divisa com Minas Gerais. Duplicação da GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. E do perímetro urbano da GO 210 em Rio Verde, sentido Montevidéu. Na GO 070 entre Itapirapuã e Matrinchã, as obras avançam. É obra para todo lado, levando segurança e desenvolvimento. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos para o nosso Alô Educação, com a Heloísa e o Rafael, num bate-papo muito gostoso, muito importante para vocês pais que estão passando por alguma dificuldade de aprendizagem com seu filho, vocês vão ter uma luz no fim do túnel, e saber que com dedicação, com os profissionais corretos, vocês vão ter sucesso, porque a Heloísa e o Rafael estão numa fase que eu falo que é uma das fases mais lindas da vida, né? Numa faculdade, trabalhando, a Heloísa me contou que ele está trabalhando, então a gente fica nessa perspectiva de saber o que que meu filho pode ser quando crescer. E hoje a gente teve uma história estamos tendo essa história do Rafael que teve um diagnóstico de autista com acho que estava com 7 anos, né, Rafael? Hum. E agora está na faculdade. Então, gente, a Heloísa vai deixar umas dicas aqui pra gente, eu deixei uma perguntinha para ela no bloco anterior, de dicas imprescindíveis para que a gente possa, vocês pais, saberem o caminho correto a seguir. Porque acaba que a gente fica perdido, né, é tantos profissionais, é tanta informação, e há 15 anos atrás, quando a Heloísa recebeu esse diagnóstico, quase não tinha estudos, estava tudo muito novo. Hoje a gente já tem o PEI, tem leis que resguardam, né, os nossos filhos com que têm dificuldade de aprendizagem, mas antes não. E a Heloísa bateu cabeça, né, Heloísa? Nossa. Foi uma caminhada bem longa, mas que vocês com as dicas dela, vocês não precisa correr tanto. Quais são as dicas, Heloísa? Então, a melhor dica que eu dou é nunca desistir. Vai ser difícil, vai ter momentos, assim, que você não tem apoio, não vai ter apoio dos profissionais de educação, não vai ter apoio da escola, não vai ter apoio da faculdade, e você fica, assim, sem saber, perdido, como que eu vou fazer, né. Fora isso, ainda tem o transtorno do espectro autista, que precisa ser tratado, que precisa de acompanhamento. Então, a dica que eu dou mais valiosa é nunca desistir. Vai ser difícil? Vai. Vai ter hora que você vai ficar triste, vai ter hora que você vai entrar em desespero, mas nunca deve desistir. Sempre lutar pelos direitos do seu filho. Então, os profissionais que me ajudaram muito também, né, eu entrei com fono logo na alfabetização do Rafael, ele tinha muita dificuldade, então a gente entrou com a fono, com acompanhamento psicológico também, com a psicóloga, que trata ele até os dias de hoje. A fono ele já teve alta, mas a psicóloga até hoje ele tem o acompanhamento dela. Teve momentos que a gente precisou entrar também com a neuropsicóloga e com a psicopedagoga. Medicamento não. Medicamento sim, porque além do transtorno de espectro autista, ele também tem TDA, né, que ele tem o déficit de atenção. Então hoje ele toma medicamento que é pra o transtorno de Do déficit de do déficit atenção. de atenção, e ele faz acompanhamento com o psiquiatra, né, que é o que passa a medicação para ele também. Esse é frequente, né, uma vez por mês ele tem esse acompanhamento. A psicóloga uma vez por semana. E a fonoaudióloga aí vai de cada pessoa, Porque né. ele já teve ata, Ele né? já teve alta. Uhum. E Heloísa, você vê que hoje, a diferença dos profissionais hoje do que, quando já foi descoberta há 15 anos atrás, houve uma evolução? Muita, muita evolução mesmo. Antigamente, igual era muito novo, ninguém tinha informação, não tinha especialistas, né, hoje tem psicólogo que é especialista em autismo, tem psicólogo que é especialista em TDA, TDAH, então os profissionais estão mais direcionados, né, eles sabem o que eles estão fazendo agora. Então, essa eu falo, essa trajetória que você passou, né, e passa até hoje, que é imprescindível para o seu sucesso, né, Rafael. É cansativo, Rafael?
Muito, muito cansativo. É bem cansativo, mas vale a Interessante. pena, Rafael? Dá Vale, um alento aí para os seus colegas que possam estar passando por isso hoje, vale a pena? vale a pena. Vai. Ajuda. Você gosta de ir ao Gosto. psicólogo, à fono? Uhum. Faz uma diferença? Você vê que melhora? Você Melhora. sente essa diferença na melhora? Vejo, no começo eu não gostava, no começo de tudo, mas agora eu comecei a gostar. E, Rafael, quando você começou a trabalhar, sua mãe me falou que você teve um contrato numa empresa, quando você começou a trabalhar, você sofreu algum tipo de preconceito? Não, nenhum. Nenhum, não teve ninguém que: "Ai, eu não tenho paciência para ensinar várias vezes, eu não tenho", todos te acolheram. Foi Eu tudo acho que até tudo pelas informações que as pessoas estão Isso, tendo hoje, né, isso, esse acolhimento e entender o que que é o autista, né. isso, Porque geralmente as pessoas autistas, eles têm um hiperfoco, né, e fica naquilo ali e o mundo pode acabar que eles estão ali. Né, e até a gente descobrir isso foi muito difícil. E a gente aceitar as outras pessoas com essas dificuldades é uma forma da gente lutar pelos direitos que eles têm hoje. Então, na empresa onde você está, vai começar uma outra empresa agora, né, você estava me contando, esse acolhimento, você então nunca sofreu nenhum preconceito, nenhuma falta de paciência em estar te ensinando as coisas e você gosta de trabalhar. gosto, gosto. E você forma quando, Rafael? Daqui 3 anos? Daqui uns 3 anos. 3 anos. 3 ou 2. 2 anos, 2 anos. 2 anos. E não repetiu em nenhuma matéria na faculdade? Ainda não. Não, e nem vai repetir, vai passar sim, eu quero ir na sua formatura. Tá convidada. Já estou convidada para a formatura do Rafael, com certeza, porque esse sucesso, Rafael, eu sinto que é um troféu para todos nós da área da educação, sabe, em saber que as crianças que passam por dificuldades hoje e ter sucesso e ser um sucesso concreto igual você está tendo, é uma gratidão enorme. É uma gratidão, é como se eu estivesse formando o meu filho, sabe, assim, porque nós, como professores, a gente tem nossos alunos como filhos mesmo, sabe, a gente quer o sucesso deles, e Uhum. a gente vê que foi tão difícil que conseguiu, é gratificante, é maravilhoso. Heloísa, como eu perguntei para ele que sobre essa questão do preconceito, da falta de paciência, na família, como foi? Os irmãos, os tios, avós, para todo mundo entender o jeito dele, né, não ser criticado, porque a grande maioria das famílias, gente, a gente não cria nós não criamos os filhos sozinhos, nós precisamos dos avós, nós precisamos dos tios, até dos vizinhos, né. Sim. E a gente recebe críticas da educação dos nossos filhos, né. E como foi isso para você na aceitação com a família, para todos entender o jeito dele, respeitar, como foi isso na família? Então, minha família é muito aberta, né, a gente já tinha uma pessoa com espectro autista também na família, né, ele é bem mais velho, então assim, eh, a gente já conhecia alguma coisa, alguma forma de lidar, mas a aceitação foi muito boa. Lógico, tudo vai passando etapa por etapa, né. Quando é criança tem o momento que eles não conseguem se expressar bem, e aí todo mundo fala: é birra", mas não é birra, né. Hum. Mas a gente que é mãe, a gente sabe. Então, passar essas informações é imprescindível, né, passar o que que é o autismo, o que que é o TDA, então é imprescindível para que as pessoas saibam, se informe também e acolha, né. Não julguem, né, Não julgue, não julgar as mães. porque na época das birras eu tenho certeza que o julgamento em cima de você não está educando direito. Até que na família não, né, mas às vezes, você sai, você vai fazer um passeio e as pessoas ficam te olhando diferente. Mas, eh, graças a Deus, assim, a gente sempre teve muita garra, né, muita força, muita luta, então a gente sabia o que que era E já sabia e já conduzir. sabia conduzir. E eu falo que o coração de mãe ajuda muito, porque a gente acaba acolhendo com amor, né, Heloísa? Mesmo se a gente não tivesse o diagnóstico, se você não tivesse diagnóstico, eu tenho certeza que seu amor ia acolher. Ah, não O tem amor como, fez né, muita o diferença, né, amor fica Rafael? até maior. Gente, um amor de você já formada, trabalhando, entrar numa faculdade junto com seu filho para apoiá-lo, é só mãe mesmo, né, não tem outra explicação, é só o amor de mãe mesmo que faz isso, né, Heloísa?
E eu falo que a sua história eu conto a sua história para todo mundo, porque eu já sou formada, eu falo: "Gente, se eu tivesse que entrar hoje numa faculdade novamente, começar tudo de novo só por um filho mesmo". E uma área que não tem nada a ver comigo, porque pensa, uma pessoa que é engenheira entrar na área de humanas, é reaprender realmente, né, para o seu filho ser feliz. E é isso que a gente quer que nossos filhos sejam felizes Feliz e independente. e independentes, justamente. Rafael, você pensa em dar aula? Não, Não, fazendo letras na área de licenciatura, hum, mas é mais para a área do conhecimento é mais mesmo, pra mim né, mesmo. para você. Mas quem sabe, hein, Rafael, você Não. gosta de uma sala de aula. Amiga, não. Vamos amadurecer essa ideia, Rafael. Ai, ai, sala de aula eu falo que é contagiante. Entrou uma vez dentro de uma sala de aula, você não quer sair mais. É porque você ainda não entrou dentro de uma sala de aula. Eu não aguento. Mas, Rafael, você falou que nessa parte de autoconhecimento, de se conhecer, de saber do que você gosta, para você fazer com prazer, sabendo que era diversão. Hoje, você na faculdade, como que é a sua rotina de estudo? É Porque a tranquilo. faculdade ela é difícil, ela não é tão divertida, né. Não. Como que é? Ah, eu Você tem um horário de estudo junto com aham, a sua mãe para fazer as provas, como que é essa rotina? aham. Aí eu estudo umas du eu não estudo muito, né, mas eu estudo umas 2 horas tipo, o trabalho eu vou começar é de manhã, né. Aí eu até prefiro, porque eu estudo de tarde, né, Uhum. fica livre. É isso. Então a sua faculdade é de manhã, à tarde você trabalha? Uhum. Não, trabalho de manhã e a faculdade é à Ah, noite. você trabalha de manhã e a faculdade é à noite. Uhum. E Heloísa, como que é essa dinâmica de estudar junto com ele? Ele trabalha de manhã você o dia todo e à noite vocês fazem a faculdade? Isso. É assim? É uma faculdade online, né, Uhum. e a gente tem provas presenciais, então a gente assiste as aulas à noite e a Todos os dias? não, não são todos os dias, Ah. tem, depende da quantidade de disciplina que você Ah, é? pega, Aham, isso. cerca E aí você organiza bem, né, a a rotina. rotina, né, para poder estudar e não ficar pesado. Uhum. Então eu pego o mínimo de matéria possível, Hum. até para ele fixar, né, as matérias, para não ficar muito corrido, não ficar muito pesado. E isso até ajuda ele poder também fazer o trabalho dele, né, ele poder já começar a independência dele Uhum. fora, Financeira também, né, Rafael? financeira e tudo. Então, a gente se organiza para fazer as aulas à noite, nos horários que já são determinados, e a gente estuda para as provas, né, nesse meio termo tem que estudar, e quando é final de semana eu sempre deixo para marcar a prova no final de semana, sempre no sábado. Então no sábado de manhã, Hum. a gente geralmente está fazendo prova na faculdade. Ufa, ainda mais para alguém que já terminou a faculdade, tá nesse ritmo, mas é gratificante, é prazeroso. Por um filho a gente faz tudo, tudo. Uhum. Rafael, já teve algum momento em que você se desregulou, quis sair correndo? Vamos colocar assim mesmo, que hoje você a gente pode falar assim, né: "Não, eu não quero ficar aqui, eu não gosto", e você ter que saber o que que você fez, respirou, o que que você quais são as dicas que você dá para um autista que tá angustiado, que não tá fazendo uma coisa legal? Tem essa você se autoconheceu, você faz as técnicas de respiração, sair andando, ir ao banheiro, o que que você faz, assim? O ago a nesse esses anos, né, lá o vizinho tá em obra, né, aí a casa dele fica do lado do meu quarto. Aí eu, tipo, acordo cedo já, porque ele chega 8 horas da manhã pra começar as obras, aí fica aquele barulho de maquita, de martelo, hã, Nossa, parece que tá dentro do meu quarto, sabe. Aí, tipo, tá desde o ano passado. Aí eu fico acordando já estressado já. Aí fico o dia inteiro. mas o que que você faz para você se acalmar? Aí não tem jeito, aí eu vou pra academia, Ah, né. legal, atividade É, física. Aham. eu recomendo. Aí, tipo, no processo pra ir pra academia, porque eu malho longe, né, aí eu tenho que pegar o ônibus, aí, tipo, aí no processo tem um montão de carro buzinando, de moto,
E esses Aí barulhos te atrapalham? demais. Uhum. Aí tem xingando, né, Nossa, aí é cachorro te passando, você e fica tudo tipo isso te desregula. Mas você tenta não fixar naquilo, você uhum, tenta pensar em outras coisas, técnicas de respiração, como eu disse, você uhum, respira fundo, conta de 1 até 10, é uhum. isso? Ah, tranquilo, É o ir pra um lugar silencioso, você achar entendi. É o autoconhecimento mesmo, né, é, Rafael? Vamos para o próximo bloco, vamos agradar agora os nossos colaboradores. E eu quero deixar uma pergunta, Heloísa, porque como vai ser o nosso último bloco, eu falo que tem assunto aqui para a gente ficar a tarde inteira nesse bate-papo. Heloísa, você como mãe, e como profissional, né, você sempre pensou no futuro do seu filho, você tem uma filha ainda, tem A a Luísa. Luísa. Não só a preocupação não é só com o Rafael, mas, né, a gente como mãe, a gente pensa em todos os filhos que a gente tem, mas com o Rafael em especial, porque hoje a gente está falando dele e das dificuldades de aprendizagem que a gente tem. O que você faz hoje, que você não faria o que você fez e o que hoje você não faria? Pelo conhecimento que você teve, pela experiência que você passou, quais foram os traumas? O que você não faria? Vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, te aguardo. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Retornamos para o nosso último bloco do Alô Educação. Estamos aqui hoje com a Heloísa e o Rafael, falando de um bate-papo muito interessante, porque são trajetórias de sucesso, são histórias de sucesso. Crianças com dificuldade de aprendizagem que hoje estão na universidade, trilhando seu caminho profissional, já está até trabalhando. São histórias para te inspirar, para saber que tem uma luz no fim do túnel e que a gente pode ter sucesso mesmo com muita dificuldade. Eu deixei uma pergunta para você, Heloísa. O que você passou, o que você fez que hoje você não faria? Porque tem os arrependimentos, né? A gente como mãe fala: "Eu não deveria ter brigado, eu deveria ter tido mais paciência". O que você não faria hoje? Para que os pais saibam que a gente arrepende, que há arrependimento, que há fracassos, não é só sucesso. Teve os fracassos, teve os percalços da vida, mas que vale a pena a gente lutar e, como você diz, não desistir. Então, quais foram os arrependimentos, Heloísa? Então, eu arrependo muito de, às vezes, ter insistido em algumas escolas, né, vi que não dava certo e tentei insistir, não queria ficar mudando, né, não queria ir para outra escola. Eh, Tentei com a direção, tentei com os profissionais, com os professores, e eu vi que isso trouxe um sofrimento grande para o Rafael, né, até meio que um trauma. Então hoje eu não faria assim. Não foi da minha escola, hein, Não gente? foi, não foi. Nossa escola Não, foi olha, ótima. que Foi o saudade. momento que eu tive mais paz, foi na educação infantil. Quando chegou no ensino médio, o sofrimento é maior, né, não são pedagogos que são formados, né, são São outras profissionais áreas de de área de matemática, história, isso. geografia. E que não tem conhecimento. Então, quando chegou nessa fase, eu não tive muita ajuda das escolas, então eu insisti, tentando levar até os profissionais que trabalhavam com o Rafael, que era psicóloga, que era fonoaudióloga, para dentro das escolas, para dar dica,
levei também uma psicopedagoga para fazer o material didático, que não tinha, né, Uhum. então para adaptar o E material hoje a da gente fala para o escola. PEI, né, plano individualizado, antigamente não 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 tinha. tinha, não tinha. Uhum. E aí eu levei esses profissionais para a escola para poder ajudar a escola também, mas a gente não obteve sucesso. Então eu vi que essa insistência, até deu uma traumatizada nele, né. Então eu deveria ter procurado uma outra escola, uma escola inclusiva, eh, e e ter sido mais fácil. Foi difícil para mim, foi difícil para os profissionais também, e foi mais difícil ainda para o Para o Rafael. Rafael. Então, esse é o meu maior arrependimento. Na educação em casa, a gente seguia muito, né, estudava muito, se informava muito, e foi mais tranquilo em casa. A gente sabia, horários que não deveria sair, que são muito cheios locais, sabia onde tinha muita informação de barulho, de luz, então a gente evitava esses locais. E até hoje evita, Até né, hoje Rafael? evita, Até até hoje hoje você evita, evita. e a gente prefere sempre ir em horários mais tranquilos, né, horários Uhum. que tem menos movimentos, eh, a as coisas vão modificando muito. Eu sei que tem lugares hoje que são acolhedores, e que tem até abafador para o autista usar, para um barulho não incomodar, mas, a gente pesquisou muito, a gente teve que estudar muito para poder dar uma qualidade de vida para o Rafael. E esse estudo que você fez hoje serve de exemplo para muitos pais. Tudo bem que hoje as leis são outras, os profissionais são outros, mas eu falo que há 15 anos atrás, passar o que a Heloísa passou, gente, não foi fácil. Não julgo as escolas, não julgo. Não julgo os professores do ensino médio, porque são professores por área. Eles não fizeram a pedagogia, eu falo que pedagogia é ser mãe, é aprender a ser mãe também, né. É. Porque quem é pedagogo sabe que a gente estuda desde da emoção para saber que a criança aprende com a emoção, para saber que a criança precisa ser acolhida, ela precisa ter um emocional junto para aprender. Os profissionais por área, por exemplo, a área de matemática, eles estudam a didática da matemática, o conteúdo da matemática, né. Então, assim, não vai estudar como o cérebro aprende, como aquela criança que tem dificuldade aprende, não, eles são mais práticos, vamos colocar assim, eles querem resultado do Enem, eles querem resultado que a criança passe no vestibular, então não tem muito tempo para estar estudando sobre as dificuldades de aprendizagem. Então eu não julgo vocês professores de área, por área, né, os professores da área da matemática, da história, da geografia, eu não julgo. Só que eu vejo que graças a Deus hoje, nós temos uma lei que resguarde com que essa criança aprenda de uma maneira mais fácil, com calma, né, não precisa jogar aquele tanto de conteúdo para a criança. Eu falo criança, mas já é adulto, né, Rafael? Não precisa jogar aquele tanto de conteúdo, porque, gente, eu falo que até o Enem tinha que mudar. Né, mas quem sou eu para julgar um Enem? Mas ele deveria mudar para ter acessibilidade para essas crianças com dificuldade de aprendizagem. Não é que a criança ela vai deixar de aprender, não, ela vai ter um momento dela aprender. Tudo vai ter um momento. Eu estava comentando, né, Rafael, com você sobre um médico que eu conheci um médico onde ele tinha dislexia e ele falou assim: se uma pessoa estuda 2 horas para aprender, eu tenho que estudar 6. Vou aprender com 6 horas. Então é o autoconhecimento para saber até onde você vai conseguir e ter tempo para isso. E eu fico surpresa, Rafael, de você não ter reprovado em nenhuma disciplina, né, não ter que refazer nenhuma disciplina e já vai se formar daqui 2 anos. Então isso é gratificante, isso é o seu esforço que tem que ser valorizado. Seu esforço, você tem que ir para o mundo, mostrar para o mundo que todas as crianças com dificuldade de aprendizagem podem ter sucesso, pode estar no mercado de trabalho, pode fazer a faculdade que quiser, porque letras em inglês, começar alemão, você começou alemão, depois passou para inglês, né, começar um alemão, depois passar para inglês, gente, isso tem que ser glorificado, isso tem que ser falado, isso é exemplo para o mundo.
né. Eu vejo que você, Rafael, tem que se mostrar mesmo, falar para todo mundo: "Eu sou capaz, nós somos capazes", vocês que têm dificuldade de aprendizagem, né, mostrar isso para o mundo. Isso vale a pena ser mostrado, isso vale a pena você receber todos os méritos, que o mérito é seu e da sua mãe. Não só seu, viu, Rafael? Vamos colocar a sua mãe também nessa Uhum. história, mais do que nunca, porque nós que somos mães, a gente sabe das aflições que a gente passa no dia a dia, das aflições que a gente pensa, fala, eu falo que quando era pequena, a gente ficava preocupado com a febre. Febre era, pelo menos comigo, era. Então, e quando a gente descobre que nossos filhos têm dificuldade de aprendizagem, a gente fica preocupado com o futuro. E o seu futuro é brilhante. Parabéns, parabéns, Heloísa. Obrigada. Eu fico muito feliz de vocês aqui, espero ter contribuído com vocês, espero que essa história seja inspiradora e seja, de inspiração e de motivação para você, pai, que está passando com as dificuldades de aprendizagem com seu filho, saber que com direcionamento, com os profissionais certos e nunca desistir, como diz a Heloísa. Vale a pena a gente tentar. E chegar lá na frente, ter os arrependimentos, mas são arrependimentos que a gente fala: "Eu arrependi, fiz errei, mas eu não quis", como você diz, quando a gente erra sem a gente saber, Deus perdoa. Mas, saber que esses erros foi para o crescimento dele. Nem tudo é perfeito, nem tudo é fácil, mas o importante é não desistir. Então, pai, acredita, pais e mães acreditam que seu filho tem dificuldade de aprendizagem hoje, que essa dificuldade dele não limita. Não faz com que ele seja uma pessoa dependente, que ele vai ser independente, vai ser um profissional de sucesso, vai ter a vida acadêmica que ele quiser. Só depende de vocês em não desistir. Aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigada. Gratidão, Heloísa. Gratidão, Obrigada. Rafael. Agradeço a audiência de vocês e aguardo vocês no próximo Alô Educação, aqui na Alô TV Brasil. Obrigada.